Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje nós estaremos fazendo uma meditação, uma aula de forma mais pontuada a respeito de Lucas, capítulo 15, versículo 12 ao 24. Creio que todos conhecem, fala sobre o filho pródigo, mas vamos tratar uma perspectiva muito necessária para os nossos dias de hoje. Hoje nós temos visto que as pessoas estão buscando ser aceitas e muitas das vezes quebrando princípios estabelecidos pelo Senhor. Não apenas o ser humano como cidadão, mas a gente precisa reforçar a ideia de que nós temos princípios que foram estabelecidos por Deus e nós o conhecemos porque temos acesso à palavra. Como toda boa aula e todo bom cristão, nós iniciaremos antes com uma oração. Senhor, eu te peço pela vida de cada um que estará acompanhando esta aula, que está sendo ministrada, que tudo, Senhor, seja para a tua glória. Que não apenas esses adolescentes que serão alvos deste ensino possam receber, Senhor, esta palavra que é compartilhada, a ser instruída a cada um daqueles que ouvem, mas nós, como filhos amados, possamos ouvir a tua voz que nos capacita, nos direciona para sermos fiéis, como filhos que honram e obedecem ao Senhor. Que nós não possamos nos vender, negociar os nossos valores, nem mesmo, Pai, ter vislumbres daquilo que não vem do Senhor, que o nosso coração esteja preservado em fé, em alegria e em honra, pois nós estamos no melhor lugar que podemos estar, na presença do Senhor. E nada mais é suficiente. Senhor, nada mais basta. O Senhor é suficiente para as nossas vidas. Fala conosco nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Bom, como já disse, baseado na parábola do filho pródigo, trataremos em 4 pontos. Falaremos sobre a introdução, um tópico que diz sobre a minha melhor fase, onde vim parar e preparado pelo Pai. Fazer uma rápida leitura de Lucas, capítulo 15, versículos, apenas alguns versículos, para nós sermos diretos ao ponto. Versículo 11 diz: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém? Basta para que nós possamos estar fazendo essa nossa meditação de hoje. A transição de faixas etárias vem acompanhado de desafios que todos passam. Com pouca maturidade, a tendência é que cada um tome decisões precipitadas, acabando não medindo as consequências. Muito se busca pelo bem-estar e ser aceito entre as novas pessoas que admiramos. Mas sem filtro, é necessário aprender quais são os critérios que devem conduzir nossa expectativa em ser companhia de alguém. Ser sábio não é ter bons amigos e que tragam bem-estar imediato, mas ouvir a palavra que diz, Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Estas nossas aulas, elas são dedicadas com uma ênfase maior aos adolescentes que estão em uma fase de transição. Costumo dizer de que o adolescente, às vezes ele é uma criança
só que quer ser tratado como um jovem ou adulto. E é normal que essa transição seja um pouco conturbada, não apenas para eles, mas também para os ensinadores. E a palavra de Deus ela vai nos conduzir ao que é correto fazer e como falar. Então, acompanhe aí conosco. Essa aula será dividida em 2 partes, para que seja mais direta, né? 2 vídeos de 20 minutinhos, um pouquinho mais cada um deles, tá bom? Então, espero que você continue com a gente e Deus abençoe. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo. Vamos lá, nós temos este nosso primeiro tópico, nossa primeira tela de estudo, que é... Deixa eu só compartilhar aqui, caso alguém queira assistir, né? A minha melhor fase. Talvez os 3 fatores que mais são relatados na vida do ser humano é tempo, dinheiro e saúde. Geralmente na juventude haverá uma maior porcentagem de conciliação desses 3 elementos. Porém, nós precisamos avaliar o que realmente importa na vida. Se nós dermos todo o nosso tempo para conseguirmos dinheiro, nós perderemos nossa saúde. Se nós nos preocuparmos apenas com a nossa saúde, nós não teremos dinheiro. Mas se nós vivermos em função do dinheiro, cuidando da saúde, qual vai ser o tempo que nós iremos ter para a nossa família, para os nossos projetos, sobretudo para Deus? Tempo, dinheiro e saúde não são as coisas mais importantes da nossa vida. Existe um bem maior. Lucas capítulo 12 nos diz sobre as solicitudes da vida, do versículo 22 ao 34, que diz, o 31 diz assim, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas? Do versículo 22 em diante, vai falar sobre estar apreensivos pelo que comer, pelo que vestir. São as necessidades básicas da vida. Se nós vivermos preocupados com as necessidades básicas da vida, tirando Deus da prioridade, certamente nós estaremos perdendo o que mais importa, que é a boa mão do Senhor estendida sobre nós. Estar andando em um caminho onde nós entenderemos plenamente de que vai valer a pena. Os dias da juventude são dias de alegria. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, nos diz assim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que nos diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Não existe mal em aproveitar a juventude, talvez com atividades físicas, passeios, conversas, projetos, um tempo ali de família ou desenvolvendo atividades básicas que são boas, talvez muita dedicação em leitura de livros. Alguns gostam de estudar, outros gostam de aprender novas línguas. Não há nenhum problema em aproveitar a sua juventude com vigor, com ânimo. Mas a nossa vida ela tem um ciclo. A juventude nós temos muito vigor e disposição. Mas nós precisamos ter um planejamento de olhar e falar assim, aonde é que tudo que eu tenho feito vai me levar? Se você se dedicar muito nas coisas dessa terra, talvez as coisas que são dos céus, o reino do céu e a sua justiça estão sendo esquecidos. E aí, a gente já vai chegar, né, onde nós fizemos a leitura de Lucas capítulo 15, mas para entender de que as decisões que nós estamos tomando hoje vão nos levar a um lugar de conforto em Deus ou
de afastamento do Senhor. Por mais que nós estejamos falando esse momento de juventude, que há vigor, há alegria, a vida ela não estaciona em uma fase. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz: porque andamos por fé e não por vista. Nós temos costume de valorizar mais os momentos negativos da vida do que o que é bom, nos esquecendo de que nós somos tão abençoados que, de repente, nós tomamos decisões que podem nos prender ali, só em desfrutar isso, mas não olhar para frente. E quando eu digo olhar para frente, não é na minha forma de agir segundo o meu conceito, mas nós precisamos ter uma vida que seja por fé, crendo e confiando no Senhor. Salmo 23 fala sobre essa confiança, que é muito maravilhosa, que somente aqueles a quem possuem o bom pastor podem desfrutar disso. Por quê? Recebemos a bondade do Senhor. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, existem dias bons, existem dias ruins, existem momentos positivos e outros negativos na nossa vida, mas nós temos que confiar em Deus, que Ele tem nos abençoado, tem estado conosco. Então, se eu focar naquilo que é certo, eu sei que essa fase, quando passar, eu ainda estarei na direção correta. Quando nós não temos total autonomia em relação às nossas decisões, nós buscamos fugir do que parece ser uma prisão. Em qual sentido eu digo isso? Aí eu já faço essa referência com o versículo 12, que nós fizemos a leitura em Lucas, capítulo 15, da parábola do filho pródigo, porque estamos em um lugar onde Deus nos estabeleceu, na casa do Pai. Porém, existem ações que são permitidas e ações que são restritivas, aonde o nosso Pai Celestial está nos privando, e não é para nos trazer um sentimento de posse, propriedade, ou um sentimento de limitação, um sentimento de prisão. E alguns tomam a decisão de... Seja bem-vinda, irmã Débora. Fique à vontade, aprendendo um pouquinho. Nós estamos meditando em Lucas, capítulo 15, versículo 12 ao 24. E nós estamos falando sobre que a vida não estaciona em uma fase. Às vezes, por não ter a autonomia que nós esperávamos, nós buscamos fazer segundo a nossa vontade. Porém, o que nós plantamos em uma fase, nós podemos colher ao longo da nossa vida. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, isso também se fará. As nossas decisões, o que fazemos, com quem andamos, pode nos acompanhar por muito tempo em nossas vidas. Então, existem pessoas, e eu digo isso por experiência própria, de ter visto isso, ou também até pelo meu lado, né? Vou usar o lado negativo, de pessoas que, na minha adolescência, eu via andando com certo tipo de pessoas e eu dizia, aquela pessoa é dessa forma. Por outro lado, alguns anos se passaram e fizeram uma referência, né? O Josué fez o curso aí. Aí falou, qual o Josué? Aquele que ia para a igreja? Então, com quem nós andamos, as decisões que nós tomamos vão refletir uma conduta nossa por muitos anos. Então, nós precisamos ser muito prudentes na fase que nós estamos, quais são as decisões que nós estaremos tomando. Nem sempre os resultados das boas escolhas e renúncia acontecerão na mesma fase, mas aquele que fez a promessa, ele vai cumprir no sentido de estarmos assim,
eu tenho uma dificuldade de renunciar isso e parece que por mais que eu diga não, eu renuncie, mas não vem coisas boas. Talvez nós vamos receber isso lá na frente. Então é por isso que as nossas boas escolhas, as nossas renúncias, elas podem não nos trazer bons resultados hoje, mas Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel ao que prometeu. Se nós estamos tomando boas decisões hoje, mesmo que contra o nosso querer, contra a nossa vontade, mas escolhendo obedecer à vontade de Deus, o que nós estamos plantando, bom, nós iremos também colher. Não importa quantos anos passem, isso é uma certeza, é a lei da semeadura, é a palavra de Deus, que o que nós fazemos na nossa fase de adolescência, de juventude, bom, iremos colher. Assim como o que nós fazemos de mal, também iremos colher. Deus é misericordioso, sim, mas nós fazemos o nosso plantio. Então, que nós possamos, nessa fase, escolher as boas ações do que nós iremos colher. Vamos plantar hoje boas coisas. E o que vem no amanhã, Deus irá nos conceder também coisas boas. Então, a juventude, fazendo um resumo dessa nossa tela, a juventude é o melhor tempo que nós temos em nossa vida. São dias de vigor, de alegria, mas a vida não para aqui na juventude. Então nós temos que olhar a longo prazo. Onde isso vai me levar? Onde Deus está nessa história? Está sendo honrado como Ele deve? Eu estou buscando primeiramente o reino dos céus e a sua justiça para que todas essas coisas sejam acrescentadas. Se nós estamos fazendo bem, não vamos desistir. Vamos colher. Pode não ser hoje, é amanhã, mas vamos colher. Então sempre façamos o bem e andamos no caminho certo. O contexto de Lucas capítulo 15 não faz... Lucas capítulo 15 tem um contexto de ser uma parábola, mas isso expressa muito a real situação daquele que despreza, né? Então, pródigo, a palavra pródigo é aquele que desperdiça, aquele que despreza, aquele que abre mão de algo. Nesse contexto, um rápido resumo, o filho de um homem rico, possuidor de muitos bens, fez o requerimento ao seu pai pedindo a sua parte da herança. Então, um pai rico tinha 2 filhos e o filho falou, olha, eu quero a minha parte da herança, eu quero bens para que eu usufrua. Só que a herança, aí é uma problemática, a herança ela é um direito dos filhos, porém após a morte dos pais. O desejo do coração do jovem desprezava um bem maior em relação a uma fase de aventura, de conhecimento e distração. Então aquele jovem, para ele o pai vivo ou o pai morto, tanto fazia, porque ele queria aproveitar a sua juventude fazendo o que o seu coração se inclinasse. Só que ele estava desprezando a vida do pai. O que motivou esse jovem a desprezar a sua vida e o ensino? Será que foi um falso proveito da juventude? Um sentimento de liberdade? Ser aceito pelos amigos ou tédio pela sua vida vivida? O texto ele é uma parábola. Nós não podemos afirmar. Seja bem-vindo, meu amigo. Nós estamos hoje... Fala, profeta. Tudo bem, rapaz? Estamos hoje fazendo uma exposição do texto de Lucas, capítulo 15, do 12 ao 24, falando sobre aceitação de outras pessoas como nós somos, do Pai como nós somos. Então nós permeamos já por... depois eu mando para vocês dois, né? O slide que vai auxiliar. Mas nós falamos que a juventude é a melhor fase da vida. Temos dinheiro, temos tempo, temos saúde e às vezes conseguimos um pouquinho de dinheiro. Então há muito vigor. Porém, o filho pródigo, ele despreza o bem mais precioso que ele tinha em detrimento de uma fase de aventura. O texto não deixa claro qual foi o motivo que ele desprezou a sua vida e o ensino que ele recebeu dentro da sua casa.
Será que foi um falso proveito da juventude? Então eu tenho vigor, mas eu estou aqui, cuidando dos negócios, tendo responsabilidades, eu quero ver a minha vida. Será que ele pensou isso consigo? Eu estou dizendo hipótese, né? Porque é uma parábola. Então nós temos que obter alguns sentidos deste texto. Será que ele pensou que estava assim tão privado de viver a sua vida que ele falou, eu prefiro que meu pai morra para eu usufruir a minha herança, então eu vou pedir para ele me dando essa legalidade para eu ter o que é meu por direito, o que eu posso viver. Será que ele queria ter autonomia sobre a sua vida para ser bem aceito pelos amigos? Porque coisa boa é quando nós temos liberdade para tomar as nossas próprias decisões sem ficar na dependência de ninguém. Porém, qual é o motivo que nós estamos buscando isso? Será que ele tinha tédio pelo que ele fazia? Nós não sabemos, mas claramente abrir mão dos princípios ensinados não foi uma boa decisão. Por quê? O versículo 13 de Lucas, capítulo 15, dentro dessa parábola que nós estamos estudando, diz que ele desperdiça todos os seus bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quando é utilizada essa palavra, né, dissolutamente, fala uma entrega aos prazeres. Versículo 14 diz que, e havendo gastado tudo, houve fome na terra. Ele começou a passar necessidades. Então, vamos olhar para esse contexto de que era alguém que tinha uma vida estável financeiramente, tinha responsabilidades, mas ele não passava necessidades. Talvez, né, voltando a esse ponto da motivação, os amigos que estavam com ele, porque quem tem dinheiro tem amigo. Mas, mesmo tendo reconhecimento de outros, tendo fama, talvez, nós não sabemos aonde esses amigos estavam, que tivessem desfrutado de um momento ali de prazeres, porque ele se entregou aos prazeres, viveu o que tinha disponível, mas tudo foi perdido. E aí fica a indagação para nós. Será que vale a pena abrir mão de princípios por um pouco tempo? É como alguém que às vezes planeja uma viagem, quer comprar um celular caro. Eu trato essas questões assim muito práticas, porque a tendência, né, desta aula também é orientar uma líder de adolescentes na instrução. Então, às vezes, a pessoa quer um celular caro, quer um tênis caro, quer algo para ser bem visto por outros. Mas depois, desculpe o teor da palavra, mas vive na pindaíba. Não tem recursos para manter aquilo. Como esse jovem. Se entregou, gastou tudo que podia. Talvez tivesse fama, porque era alguém que para ele não tinha limite. Mas os amigos, nesse momento que ele cai em si, entendendo que agora a única coisa que teria para ele, no versículo 15 e o 16, né, faltou ali o 1, ele estava cuidando de porcos. Onde esses amigos estavam? Onde estava a fama? Onde estava o reconhecimento? Talvez ele tenha feito tudo isso para ser aceito. Quantas pessoas não fazem muitas coisas para serem aceitos pelos outros, mas quando eles enxergam que estão sozinhos, é tarde demais. Já perdeu todos os seus bens, gastou tudo e dissolutamente. Ele não sabia onde os amigos estavam, mas ele sabia onde o pai estava. O pai estava em casa, no mesmo lugar aonde ele um dia saiu, e algo melhor, o pai estava o esperando. Havia algo que foi preparado pelo pai. Após ele ter uma reflexão sobre a sua real situação, faz com que ele reconheça sua decisão precipitada, irreverente, e observa o prejuízo que viveu por não medir as consequências.
Eu coloquei dito popular e do autor porque eu utilizo muito essa expressão. Nós não apenas recebemos conselho de pessoas, mas, sobretudo, os conselhos de Deus. Ainda que a palavra seja uma palavra de exortação, aqui nós temos 2 textos. Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus capítulo 12, versículo 7 e 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Nós ouvimos conselhos de pessoas e acatamos, e às vezes desprezamos os conselhos do Senhor. Quais são os conselhos do Senhor? Que, ainda que Ele precise nos exortar, nos corrigir, nos repreender, é porque Ele nos ama. E aí o dito popular que o autor Josué usa muito: quem não ouve conselho, ouve coitado. Ouve coitado. Depois que o problema está feito, e agora? O que fazer? Coitado. Então, é essa. Então, não podemos esperar pelas consequências más. Deus faz com que o Espírito Santo gere em nosso coração o caráter de Cristo, e o caráter de Cristo vai sendo manifestado através das virtudes, né? As 9 virtudes do Espírito. Então, nós teremos temperança, domínio próprio, alegria, bondade e as demais, né? Mas o Espírito Santo, ele nos vai dar discernimento, nos vai dar equilíbrio, para que nós não possamos tomar decisões precipitadas. Quando nós somos repreendidos, não significa que estamos tendo uma privação de liberdade, mas é uma manifestação de amor de Deus por cada um de nós. E às vezes, Deus não fala conosco diretamente na palavra ou em sonho. Às vezes Ele pode usar uma pessoa para dar um conselho mais simples que seja, só que nós temos que olhar onde é o princípio. O princípio é o que Deus estabeleceu. Então isso Deus está usando para que nós possamos não ouvir coitado, não sofremos as consequências. Por mais novo que sejamos, por mais velho que sejamos, nós ainda continuamos aprendendo. Aquele filho, ele aprendeu que o pai ainda o esperava. E quando ele vai até o pai, eu gosto muito desse texto, né? Porque ele pensa no versículo 18, né? Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados, algumas versões diz jornaleiros ou trabalhadores. Ele projetou, sabe quando a gente projeta o que nós vamos falar? Mas, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, ele viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço, beijou, e ele disse ao pai, né? Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que ele não falou: faz-me como um dos seus jornaleiros, dos seus trabalhadores. Não. O pai simplesmente tomou a decisão de um pai, de o aceitar como ele estava, mas não iria permanecer como ele estava. Então, diz assim, trazei-me a melhor roupa, aí já é o versículo de número 22, e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, porque o meu filho estava morto, pulei o 23, trazei-me o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. O bezerro cevado era o melhor animal para a comemoração, porque eles davam o melhor dos alimentos, ali vão investir nesse daqui, que esse vai ser o cevado. Quando tiver um dia de uma grande comemoração, vai ser esse. Aquele animal foi preparado para alguém que desprezou o pai, os ensinos, os princípios. Só que o pai o recebe, mas aceita ele como um filho. Então diz assim, olha, põe roupas novas nele. Roupa nova, a melhor roupa, né? Vai simbolizar uma nova vida.
anel simboliza a autoridade. E as sandálias nos pés tem uma simbologia, né? Um entendimento de... É uma preparação para os novos caminhos que aquele jovem viveria. Então, a gente não pode olhar um pai que nos aceita como nós somos e não vai fazer nada para a nossa melhora. Não vai nos corrigir para a nossa melhora. Não vai nos castigar para a nossa melhora. Só que ali, aquele momento, não foi um momento de eu te avisei. E nós só descobrimos quão profundo é o amor do nosso Deus, como diz a canção lá do Diante do Trono, né? Quando nós somos amados, quando nós somos abraçados, quando nós somos restaurados. Não merecemos, como esse jovem, na visão humana, não merecia. Mas nós concluímos que na casa do Pai sempre haverá abundância, o que é abundância? Provisão. Não há arrependimento em obedecer, ouvir os pais e, sobretudo, ouvir a Deus. Porque se nós tomarmos uma decisão que vai estar em concordância com aquele que nos ensinam, com aquele que sabe o amanhã, que é o próprio Deus, a gente não vai se arrepender por isso. Muito pelo contrário. Nós podemos até olhar para a Havaiana das nossas mães e lembrar, mãe, valeu a pena, aquelas chineladas. Não estou fazendo apologia à agressão, né, claramente, mas Provérbios, né, Salomão escrevendo, diz sobre isso, né, não apartar a vara do menino. Se necessário, mas o que nós entendemos é que o pai não tem prazer em ver ninguém se perdendo. O pai não tem prazer em ver um filho descontente, né? A gente poderia falar do outro filho que fica e também era um pródigo dentro de casa, mas fica para outro momento. Só que nós entendemos que não vale a pena abrir mão da vida que nós temos debaixo da autoridade e submissão de Deus em detrimento de amizades, em detrimento de ser bem visto pelas novas pessoas, nosso novo ciclo, pelos amigos de trabalho, que acabamos trocando os nossos princípios, desprezando o que vem de Deus. As decisões de hoje, escolhas certas, ecoarão, faltou um tio, né? Ecoarão na vida e, sobretudo, na eternidade. Estamos em uma fase, mas essa fase não dura para sempre. Nem sempre nós seremos apenas filhos, ou noivos, ou casados sem filhos. Um dia nós nos tornaremos pais. Um dia nós iremos a um novo lugar, com novas pessoas, que ali nós precisaremos manter os princípios que nós recebemos dentro da nossa casa. Então, vale a pena dizer não para a nossa vontade e dizer sim para a vontade de Deus. Então é isso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado aí vocês dois que estiveram presentes ao vivo em cores. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, eis-me aqui, estou disponível. Alguma pergunta, senhores? Então, tudo bem. Sem perguntas. Sem perguntas. Falar igual os irmãos da escola bíblica, quando não tem nada a perguntar. Não, tá bem claro mesmo. Eu não sei não. Então, graças a Deus por isso, né, que nós temos a palavra de Deus que vai nos orientar para que nós não venhamos buscar ser aceitos por ninguém. Se nós formos aceitos por Jesus, sermos instruídos na palavra, nós saberemos como nos portar diante de cada situação. E não importa qual a proposta, se algo vai corromper o que nós aprendemos como princípio, nós podemos rejeitar. E devemos, porque as nossas escolhas de hoje vão ecoar para toda a nossa vida. Então, eu vou fazer uma oração para agradecer. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela vida dos meus amigos que estão aqui. E também eu sou grato a Ti por aqueles que estarão acompanhando esta aula, que seja para a edificação. Que, assim como esse pródigo que desperdiçou tudo que o pai tinha, os princípios, a presença do pai, nesta parábola conta que o pai o restaurou. A vontade do Senhor não é que nenhum dos seus filhos se percam, não é que nós, como Demas, amamos o presente século e abrimos mão da vocação cujo qual o Senhor tem nos entregado, nos confiado. Mas o Senhor fala conosco, nos despertando, para que nós não venhamos nos perder. Porque tudo aquilo que nós
fazemos, que desonra o Senhor, desonra os princípios, no final nos levarão a lugares imundos, lugares perdidos, escuros e tristes. Mas com o Senhor nós provamos uma vida abundante, vivemos isso. Senhor, eu oro para que os olhos e o coração destes adolescentes se abram, a quem ministra, a quem ouve, Senhor, para que nós vivamos na direção do Teu Espírito. Vale a pena negar a nossa vontade e dizer sim para o Senhor. Os resultados virão, pois esta é a Tua promessa. Aquele que prometeu é fiel e não mudará jamais. Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado. E voltamos na próxima semana. Deus abençoe.